Bom, vamos lá, continuando no ano, na nossa aula de física do dia 31 de março, falando um pouquinho sobre a força de atrito. Então, a força de atrito, ela também vai funcionar como um par ação-reação. Então, aqui no exemplo, eu tenho uma superfície lisa e uma superfície rugosa. Então, se eu tenho uma superfície lisa, dando exemplo de uma pista de gelo, eu não vou ter grandes interações entre o patins, pensando no patins, e aquela pista de gelo. Então, a força que eu vou exercer vai fazer com que eu continue o meu movimento. Lembram lá do princípio da inércia, né? Se a gente considerar uma superfície lisa, sem força de atrito, que a gente já comentou, sem força de atrito, o movimento vai ser contínuo, aquele movimento retilíneo uniforme. Mas, na realidade, na maioria das situações, a gente vai ter uma superfície rugosa. Ou a gente a gente usa um tênis, um sapato que tenha essa superfície rugosa para quê? Se a gente fizer um movimento, a gente vai indo para frente, fazendo essa força para ir para frente. Se a gente não tiver esse atrito, a gente pode até cair, né? Se a gente vai aumentando a nossa força, fazendo cada vez mais o movimento, a gente pode cair. Então, a força do atrito, né, ou um chão rugoso, ou mesmo um sapato rugoso, faz com que haja uma força contrária por conta da interação entre as superfícies, e essa força de atrito me impede de realmente eu seguir esse movimento continuamente, tá? Então, falando aqui um outro exemplo, né, do Jeep, ele tá na apostila de vocês também. Esse exemplo, ele diz assim, a gente tem uma velocidade, coloquei aqui o sentido da velocidade, e ele conta pra gente que nesse carro, nesse exemplo, só as rodas da frente têm tração. Essa tração quer dizer que essas rodas elas estão acopladas diretamente ao motor do carro. Então, o motor do carro faz o movimento e incentiva que essas rodas façam o mesmo movimento, que eu desenhei aqui para vocês as setinhas na cor vermelha. Então, o que acontece? Quando ele faz esse movimento, tá? No sentido para frente igual ao da minha velocidade, aqui no caso para a direita, eu tenho, pessoal, a roda empurrando, né? Empurrando o chão para trás. Então, eu tenho empurrando o chão para trás e o chão empurra o carro para frente, tá? Então, a roda, com o movimento, empurra o chão para trás por conta desse movimento contínuo, né? Essa força que a roda faz por conta do motor, empurra o chão para trás. Como uma reação, o chão empurra o carro para frente, tá? Então, as rodas de trás, no caso que elas não são tracionadas, quer dizer, elas não estão diretamente acopladas ao motor, elas se movimentam de acordo com o movimento exercido pelas rodas dianteiras, então ela ela empurra ao contrário, tá? Então, no caso, ela vai empurrar o chão para frente e o chão vai exercer a força contrária, uma reação, empurrando esse carro para trás. Por isso que eu chamei aqui FT, a força traseira, tá bom? O chão empurra esse carro para trás. Então, temos outras forças, né, que empurram esse carro para trás. No caso, a força do ar, tá? A resistência do ar funciona, os dois, né, funcionam como forças de atrito, impedindo que o carro continue o seu movimento facilmente para frente, no caso aqui, para a direita. Tá? Então, o que acontece? O que eu representei aqui para vocês? Que essa força dianteira, que o movimento do carro, né, acaba exercendo, ela tem que ser igual à força traseira, que é o contrário, né, uma força de atrito, e aqui é a força da resistência do ar, tá bom? E quando eu tenho essa força dianteira igual à força traseira, mais a força do ar, a força de resistência do ar, eu tenho uma resultante zero, né? A força para a direita e a força para a esquerda sendo iguais, vai ficar igual a zero. Quando eu tenho igual a zero e eu manter a mesma velocidade, assim eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, tá? Que eu mantenho, que é o que a gente estava falando da inércia. Quando eu tenho um movimento, se o corpo estiver em movimento, ele tende a se manter em movimento,
tá? Aqui ele continua em movimento a velocidade. O que está mudando é as forças que são exercidas, tá? Por isso que eu posso falar que as forças, né, quando elas são iguais, como eu coloquei aqui, elas vão ter resultado igual a zero. Então, esse carro vai poder se manter para sempre em movimento. Tudo bem? Então, ó, façam... Ah, outra coisa. O uso do óleo lubrificante. Por isso que nos motores é usado o óleo lubrificante para ajudar nesse movimento.